Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque isso nos dá o privilégio de podermos estar aqui cultuando a Ti, Pai. Conhecendo a Tua palavra, conhecendo um pouco mais sobre cada um de nós, Pai. Nós te pedimos, fala aos nossos corações para que possamos sair daqui transformados pela Sua palavra em nossas vidas, Deus. É isso que te pedimos e te agradecemos. No Seu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela, sereno, alegre e firme, qual dono que sai do seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem ao meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensas mesquinhas, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante de pessoas, um hipócrita? E diante de mim mesmo, um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem quer que eu seja, ó Deus, Tu me conheces, sou Teu. Este é um poema chamado Quem Sou Eu, do Bonhoeffer. Ele foi escrito na prisão, na Alemanha, em 18 de julho de 1944, porque ele havia se oposto a Hitler e por isso foi preso. Este poema aqui descreve um homem na tentativa de encontrar quem ele verdadeiramente é, no lugar onde ele está. Segundo o nosso querido pastor Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, ele diz que existem 3 demandas que determinam quem o homem realmente é, quem é a pessoa. A primeira dessas demandas é ser o que os outros querem que eu seja. Trata-se da alter-referência. O prefixo alter vem do latim, que significa outro. Assim, a alter-referência é o ato de tornar o outro como referência para a sua própria identidade. Na dinâmica da alter-referência, o indivíduo dedica a sua vida, e até mesmo desde a infância, a ser aquilo, a atender às expectativas dos outros acerca de si mesmo. Seja seu cônjuge, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, chefes, professores ou pastores. Nos tempos digitais de hoje, há quantas pessoas que de alguma forma estão se esforçando para manter uma aparência digital, para receber curtidas, para receber likes, views, sendo aquilo que as pessoas querem que elas sejam. Neste sentido, o que dá significado à vida dessas pessoas são se tornarem aquilo que os outros querem que elas sejam. A segunda grande demanda
determinar a referência, que determina a referência de uma pessoa, é quando ela diz basta. Eu serei agora aquilo que eu quero ser. Eu vou determinar quem eu serei agora. Isso trata-se da ego-referência. E o prefixo ego vem do grego, que significa eu. Assim, a ego-referência é o ato de se tornar a própria expectativa de si mesmo como referência para a determinação da sua identidade. Os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios. O problema é que essa pessoa não entende, muitas vezes, que todos esses desejos, esses anseios, essas necessidades não são puras em si mesmos, mas passam por algo. Passam por uma cultura, por uma sociedade, por uma cosmovisão de mundo. A verdade é que o homem não pode encontrar significado em si mesmo, porque sempre está envolto de uma sociedade. A verdadeira identidade, ela surge quando o homem descobre que a única referência que atende todas as necessidades satisfatoriamente é quando ele encontra a sua identidade em Deus, o seu Criador. E aí nós chegamos à terceira e última grande demanda, que é ser o que Deus quer que sejamos. Essa demanda é designada pelo termo tel-referência. E tel vem do grego, que significa Deus. É o ato de tornar o conhecimento de Deus como referência para a determinação de quem o ser humano é. Em outras palavras, Deus é a única referência que pode conduzir ao homem à verdadeira identidade. É somente nas Escrituras que o homem encontrará o que precisa saber sobre quem Deus é, e é na revelação bíblica que nós encontramos também o significado de quem o homem é. Mas afinal, o que a Bíblia diz a respeito do ser humano? E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. A passagem bíblica que nós vamos estudar está lá em Gênesis 2, de 4 a 17. Nós vamos dividir o texto em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre a criação do homem, nos versos 4 a 7. E depois nós vamos falar sobre a criação do jardim e a missão que Deus dá ao homem, dos versos 8 a 17. Leiamos Gênesis 4, 2, de 4 a 7. O texto fala assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma árvore no campo havia brotado, erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina saía da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembre-se que Moisés, ele já falou sobre a criação do ser humano no capítulo 1, quando ele falava sobre o sexto dia da criação. Aqui nós não vemos uma nova criação, mas uma nova, de alguma forma, um novo relato a respeito da criação que ele havia feito. Agora Moisés, ele vai preparar, de alguma forma, o cenário para os eventos que nós veremos a seguir no capítulo 3. Moisés, ele volta um pouco na história, agora para nos dar os detalhes dos eventos que já havia descrito, detalhando agora precisamente tudo aquilo que nós precisávamos compreender para compreender depois do capítulo 3 e todo o restante das Escrituras. O foco agora não é mais o cosmos, como era no capítulo 1. O foco agora é a criação da humanidade, do homem. Moisés diz como estava a terra quando Deus criou o homem.
Ele falou: não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O ponto é que já havia vegetação, né? Lembre-se, ela foi criada no dia 3, né? No terceiro dia. O que Moisés está dizendo é que, ainda que Deus tenha criado as plantas com poder para multiplicar-se, para encher a terra, ainda não havia brotado, ainda não havia germinado, porque Deus ainda não havia feito chover, e também não havia homem para cultivar a terra. Aí que entra o homem. Ele fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, no capítulo 1, sem matéria alguma, criou tudo do nada. O mundo veio existir daquilo que não havia. Do nada, Deus trouxe vida, Deus trouxe toda a criação. Agora Moisés nos conta detalhadamente como Deus criou o homem, de uma maneira completamente diferente de todo o restante da criação. Ele começa dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. E o mais interessante, que a imagem que se tem aqui é a imagem de um artesão mestre, a imagem de um oleiro, que pega um barro sem forma e forma um vaso lindo. É a imagem que nós temos aqui da palavra formou. Deus formou, a ideia é que Deus formou o homem, e a Bíblia fala do pó da terra, e deu a este homem vida. Nós não sabemos de fato como isso aconteceu, porque a palavra mesmo nos fala que Deus é um espírito, e nós cremos que Deus é um espírito puríssimo, e como espírito não tem matéria, mas nós precisamos olhar o texto, e o que Moisés quer dizer aqui, quer deixar a imagem de que Deus formou este homem, como um oleiro forma um vaso, diferente de todo o restante da criação. Aqui Moisés nos conta que Adão foi formado do pó da terra, e que Deus soprou nas suas narinas o fôlego, o rua da vida. E o resultado foi que ele se tornou alma, nefesh, vivente. O homem é formado do pó da terra, Hadamá. O próprio termo homem, Adam, que depois veio a ser o próprio nome de Adão, ressalta a origem de Adão, a origem do homem, que é uma origem terrena, que vem da terra. E é interessante nós notarmos que a constituição do nosso organismo, nós encontramos mais ou menos 15 a 16 elementos químicos originários da terra. E se cientistas apanhassem qualquer um de nós e procurassem separar e avaliar todos os elementos químicos presentes no corpo humano, chegaria à conclusão que nós não valemos quase nada, que nós somos pó, nós não valemos quase nada. O homem, no seu aspecto físico, é pó, nada mais do que pó, e ao pó ele vai retornar. Porém, o homem também tem um outro elemento, um outro aspecto, que é o espírito. O termo hebraico aqui, rua, o sopro da vida, que em muitas passagens é traduzido como espírito, aqui significa literalmente como sopro, vento, respiração, fôlego de vida. O homem tem esse espírito porque Deus soprou o rua, o espírito das narinas do ser humano, e ele se tornou homem,
alma vivente, nefesh. E isso nos torna completamente diferente de todo o restante da criação, porque o homem não só tem um aspecto material, físico, mas também um aspecto espiritual, que nos difere de toda a criação. Por isso o ser humano tem a capacidade de se comunicar com Deus. É o Espírito que Deus colocou em nós, que faz com que nós temos a capacidade de se comunicar com quem Deus é. Porque em João 4:24, João nos fala: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este é esse relacionamento que torna um homem diferente de qualquer outra criatura que Deus tenha feito. E o resultado foi que o homem tornou-se nefesh, vivente. Percebe o que Moisés está dizendo aqui? Percebe que o que a Bíblia nos fala sobre o homem aqui? O homem tem ou ele é uma alma aqui? A Bíblia está dizendo que o homem tornou-se alma vivente. Não é uma parte do ser humano, mas é quem ele é. Portanto, o homem aqui é uma unidade composta de elementos tanto espirituais quanto materiais. E um só pode separar do outro na morte. Assim como Tiago 2:26 fala: assim como o corpo sem espírito está morto. E Eclesiastes 12:7 fala assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Será maravilhoso, porque quando Cristo voltar, nós seremos transformados e estaremos com Ele em nossos corpos glorificados. Eu gostaria que você tentasse lembrar de Lucas 24, de 36 a 43, que depois de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, Jesus apareceu aos seus discípulos, e ao verem o Jesus ressuscitado, eles ficaram surpresos, e acharam que estavam vendo um espírito. Mas Cristo lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E Cristo foi e mostrou suas mãos e seus pés, e os discípulos ainda duvidando, Cristo vendo isso pediu: me dê alguma coisa para comer. E os discípulos entregaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu, na presença deles. Sendo Cristo aqui, segundo Apocalipse 1:5 e até mesmo Colossenses, o primogênito dentre os mortos, ou seja, a ressurreição dele serve como modelo para a ressurreição de todos os justos que estão diante dele, aqueles que ele alcançou pela sua morte redentiva na cruz. Assim como Cristo, ao ser assunto do céu, subiu como um corpo glorificado, nós também seremos pessoas reais, não espíritos desencarnados. Nós teremos o nosso corpo glorificado, como também fala em Coríntios, que nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Nós somos essa junção do corpo e do espírito, material e espiritual. Mas o interessante é que a mesma palavra nefesh é um termo que também no hebraico pode ser traduzido como garganta. E é uma parte do corpo que está intimamente associada aos conceitos de fome, de saciedade do hebreu. Precisamos entender que nefesh aqui não é uma parte do corpo, mas aspecto do homem todo. Aqui nós vemos que o homem, ele é garganta sedenta.
Isso é extremamente interessante, extremamente importante para nós. Não quer dizer que o homem literalmente seja garganta sedenta. Não, é a imagem que isso traz para nós, que é extremamente importante para nós sabermos quem nós somos. A ideia é que o ser humano, ele é fome, ele é necessidade, ele é desejo. Aqui, nefesh, não é algo que o homem possui, mas algo que caracteriza quem ele realmente é. O homem todo é desejo. Ele foi criado integralmente desejo, fome, sede e necessidade. E a pergunta que nós precisamos fazer é do quê? De quem nós temos desejo, fome, necessidade? E a resposta, a única resposta é Deus. Deus nos criou com a necessidade dele mesmo, com fome de Deus, com desejo de Deus. O homem foi criado para encontrar a plenitude ou a satisfação plena apenas em Deus e nada mais. Mas os homens, buscando saciar esses desejos com as coisas do mundo, procuram fama, procuram sucesso, procuram dinheiro, procuram sexo, drogas e rock and roll. Desculpa aí, Márcio, desculpa aí. Nós podemos buscar essas coisas em algo que para nós é extremamente bom. Nós podemos buscar essa saciedade em famílias, num casamento, no trabalho, nos filhos, numa educação. Mas a verdade é que nada dessas coisas pode verdadeiramente satisfazer o homem, porque é fome, necessidade, desejo somente de Deus. Quando nós tentamos colocar qualquer coisa neste lugar reservado originalmente para Deus, vai sobrar muito espaço. É como se a gente fosse, de alguma forma, naqueles restaurantes chiques, daí vão servir um filé mignon com aspargos, assim, um cremezinho ali, a gente comer, a gente ainda continuar com fome, sabe? A gente vai continuar com fome, nós continuaremos com fome, mesmo se alimentando de todas essas coisas. Nada consegue ocupar o lugar que era originalmente feito para Deus. Continuaremos com fome. O vazio e a insatisfação do nefesh é do tamanho de Deus. E isso, Santo Agostinho nos diz: fizeste-nos somente, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansa em ti. Deus nos fez para Ele. Nós só vamos encontrar a satisfação plena quando estivermos com Ele. Nada pode oferecer a plena satisfação ao homem, a não ser Deus. Mesmo que todas essas coisas sejam colocadas no lugar de Deus, ainda assim, nenhuma delas será suficiente para completar este vazio. Nenhuma delas trará plenitude ao homem. E agora nós vamos para a criação do jardim que Deus fez e da missão que Deus dá ao homem criado. Nos versos 8 a 17, acompanhe comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo Deus fez brotar toda sorte de animais agradáveis, árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, partindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há
ouro. O ouro dessa terra é bom. Também encontramos lá bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama Guion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente até a Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Perceba a imagem aqui. Deus, ele fez um magnífico, um lindo, um esplêndido jardim paradisíaco e cheio de toda sorte de árvores frutíferas, lindas aos olhos e agradáveis ao paladar. Havia no jardim uma fonte que depois se dividia em 4 grandes rios, mostrando a riqueza do jardim. Havia também muitos minerais, que incluía diversas pedras preciosas ali. E algo que era realmente esplêndido, lindo. Nós não podemos nem imaginar como era este lugar. Mas Deus havia feito este lugar. E Deus colocou o homem neste jardim que ele havia feito. E nesse jardim, o que era mais magnífico para a gente é que Deus se relacionava intimamente com o homem no jardim. A Bíblia fala que Deus andava no jardim com o homem no cair da tarde. Olha que coisa mais linda, que imagem mais linda nós temos do jardim. Não só pela sua beleza, mas por aquilo que o jardim proporcionava ao homem. No centro do jardim estava a árvore da vida. Também no jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore seria o foco do mandato especial que Deus estava prestes a confiar a Adão. Tendo Deus colocado Adão e Eva no jardim, ele dá a ordem agora para Adão. Ele fala: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus, ele coloca uma restrição a Adão. Deus, que era o Criador, agora se torna o legislador. Ele dá uma ordem, ele dá uma lei, ele dá uma demonstração, ele dá uma limitação para Adão. Desta árvore que está aqui, você não pode comer. Adão, ele recebe, lembre-se no capítulo 1, a responsabilidade de governar toda a criação. Mas ele precisa aqui se submeter a Deus. Não é nenhum segredo o que acontece adiante, né? Não é nenhum segredo. Todos nós sabemos muito bem o que acontece. Nós levamos isso na nossa carne. Mas por ora, né, nós não vamos entrar aqui nos pormenores destes elementos, porque nós teremos uma pregação específica para isso. Por ora, eu quero que vocês pensem que Deus, ele formou o homem de uma maneira linda, como o oleiro forma um vaso de barro. Ele criou um jardim extremamente maravilhoso. Ele colocou esse homem que ele havia criado nesse jardim, e ele deu uma ordem específica para este homem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele também dá ao homem uma missão. Veja no verso 16. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e
guardar. Para cultivar e guardar. Aqui nós temos a missão que Deus entrega ao homem. Deus criou o homem e colocou como uma missão de cultivar e guardar. Mostrando assim que o trabalho, a responsabilidade do trabalho, não é algo que foi criado por conta da queda, por conta do pecado, que muitas vezes nós ouvimos falar. Nós trabalhamos por causa de Adão. Não. Deus, ele antes do pecado entrar no mundo, entrega um trabalho para Adão. Ele fala: cultive o solo e guarde o jardim. Cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Diz respeito a nutrir, a cultivar, a cuidar, a construir, a orientar, a governar. E guardar diz respeito a sustentar o progresso já alcançado pelo cultivo. Envolve defender, envolve cuidar, proteger, vigiar, manter. Parece que Deus está aqui usando estes termos que de alguma forma podem ser complementares para indicar o conjunto de atitudes e comportamentos que constitui a masculinidade como Deus queria que fosse. Com base aqui em Gênesis 2, os homens devem entrar no mundo que Deus criou como homens que Ele nos fez para ser servos e senhores sobre a autoridade de Deus, a fim de que possamos cumprir o nosso mandato de cultivar e guardar. A nossa vocação, de alguma forma, ela é uma vocação simples, embora não seja uma vocação fácil de se trabalhar. Podemos nos dedicar a cultivar e a guardar tudo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. O problema é que nós estamos vivendo uma crise cultural. E vou dizer mais, uma crise cultural masculina. E agora eu quero muito me dirigir aos homens dessa comunidade, os homens que nos visitam e os homens que vão nos assistir depois. Eu vou voltar muito a pregação agora para os homens. Mas não se preocupem, semana que vem, mulheres, nós teremos uma pregação especialmente também pensando em vocês. Mas aqui Deus nos mostra uma missão dada para os homens. E se você é mulher solteira, e está procurando um homem, procure homens que tenham essas características, que cultive e que guarde em todos os aspectos da sua vida. Se você é casada, espere de seu marido essas atitudes, que ele cultive e guarde em seus relacionamentos. Se você é uma mulher solteira e nem pretende casar, que você possa procurar também líderes que possam ser homens que cultivem e guardem as suas vidas. Nós vivemos num mundo repleto de homens que de alguma forma estão prolongando a sua adolescência. Eles não são nem meninos, nem homens. Eles vivem suspensos entre a infância e a idade adulta. É o que o livro chamado, o plantador de igreja chama de O Menino. O Menino. De H-O, menino. Ou crianção, né? Podemos chamar de crianção também. O menino, ele é extremamente imaturo como adolescente, porque todo nicho foi criado para que ele viva suas paixões da juventude. A cultura à nossa volta não apenas tolera esse tipo de comportamento, mas ela encoraja esse tipo de comportamento, de que homens continuem imaturos. Pode ser que essa seja uma informação extremamente aterrorizadora para a igreja, mas para a indústria de videogames, a indústria do entretenimento, o menino é algo que surgiu assim, para fazer com que essas indústrias cada vez mais cresçam. É a melhor coisa que já aconteceu para essas indústrias. Tanto é que existe todos os dias, né? Todo ano tem
trocentos videogames novos surgindo. E jogos de videogame, e celulares, streamings, filmes, séries, animes. Se é algo que perturba, né, a nossa mente, ver como esses homens dedicam o seu dinheiro, gastam o seu dinheiro, imagine ver como eles lidam com as mulheres. No censo de 2010 ainda, indica que 36% dos relacionamentos conjugais são não formalizados. Não querem responsabilidade. Não querem buscar ter responsabilidade com as pessoas que estão no seu lado. Porque se no momento que não quiser, no momento que eu não for mais feliz, no momento que aquilo de lá não me agrada mais, eu não tenho nenhum vínculo, não tenho nenhum pacto, não tenho nenhuma responsabilidade com essa pessoa. Posso largar a qualquer momento. Mesmo que tenha filhos. Porque os filhos também só são uma responsabilidade que muitas vezes eu não quero ter. Prefiro pagar pensão. O número de divórcios no Brasil cresce cada vez mais. E o número de casamentos diminui cada vez mais. No Brasil, a cada 10 segundos, uma mulher é estuprada. Uma mulher ou uma menina. Isso aquelas que de alguma forma chegam a ir para a delegacia. Sem contar as outras que têm medo de falar. Uma mulher a cada 10 segundos. Isso significa que no ano passado foram 50, deixa eu pegar aqui, 56.098 estupros. Esses homens não são homens de verdade. Porque eles não guardam e não cultivam. Eles só querem tomar aquilo que não lhes foi dado. Não querem guardar, só querem destruir. Sem contar o quanto de dinheiro a indústria pornográfica arrecada por ano. São praticamente 97 bilhões de dólares todos os anos. 12% dos sites que existem na internet são adultos. A cada dia, 269 desses sites surgem. No Brasil, fizeram uma pesquisa e 22 milhões de pessoas dizem consumir pornografia. Desses 22 bilhões, 16 milhões e 700 são homens. 76% são homens. É como se este homem, esse menino, ele não quisesse participar da vida adulta. Ele quisesse de alguma forma adiar todas as suas responsabilidades, o casamento, o ter uma casa própria, alugar uma casa. Porque é muito fácil, né, eu continuar vivendo na casa dos meus pais, no meu quarto, sem precisar pagar aluguel, sem precisar, de alguma forma, perdi o trabalho, estou na casa dos meus pais. Pode ficar aqui jogando videogame o dia inteiro, assistindo série e filmes o dia inteiro. Não preciso me responsabilizar por nada. Isso é o que acontece na grande maioria das casas hoje em dia. Os pais estão vivendo com filhos de 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos, na casa dos pais ainda. Homens que não conseguiram ter a responsabilidade de dizer, pronto, eu sou homem e agora eu preciso cuidar da minha vida. Não queremos mais assumir a nossa responsabilidade de cuidar e cultivar. E por isso nossas esposas
os nossos filhos, as nossas filhas, a sociedade como um todo está sofrendo. Há um ditado oriental que fala que homens fracos produzem tempos difíceis. E é o que nós estamos vendo. Estamos diante de tempos difíceis, porque a geração, a sociedade, está formando homens fracos. Homens que não querem ter responsabilidade com nada e com ninguém. Não querem se envolver em relacionamentos pactuais com ninguém. O trabalho não deu certo? Eu largo. O relacionamento, meu casamento não deu certo? Eu largo. Meu namoro não deu certo? Eu largo. Faculdade, não gostei muito? Largo também. Nós, como homens, devemos cuidar e cultivar e guardar tudo aquilo que Deus nos dá sobre nossa responsabilidade. Cultivar, de alguma forma, significa trabalhar, servir, cultivar, realizar também atos de adoração. Aqui no jardim, estava dizendo propriamente para Adão, né, num contexto agrícola, onde ele precisaria cultivar o jardim. Ele precisaria, de alguma forma, servir como se fosse um jardineiro no jardim. Cuidar, cultivar. Ele planta sementes, ele poda galhos, ele cava, ele fertiliza, ele entrega o seu suor para que ele possa, de alguma forma, fazer com que aquele jardim cresça e dê bons frutos. A vida de trabalho do homem deve ser gasta construindo coisas boas, coisas de valor, alcançar resultados que sejam dignos. Devemos investir o nosso tempo, as nossas energias, as nossas ideias, as nossas paixões para trazer coisas boas à existência. Um homem fiel é aquele que se dedicou a cultivar, a construir e a criar coisas boas, coisas dignas, coisas de valor. E certamente o nosso jardim inclui não apenas coisas, mas também pessoas. O chamado do homem para cultivar significa que nós devemos envolver com o coração das pessoas que foram colocadas sobre os nossos cuidados, sobre as nossas responsabilidades. As pessoas que trabalham conosco, as pessoas que trabalham para nós, aquelas que nós ensinamos, que nós mentoreamos, e mais especificamente as nossas esposas e os nossos filhos. Os dedos dos homens, eles devem estar acostumados a trabalhar no solo do coração humano. O coração deles precisa ser um coração disposto a cuidar e cultivar solos, corações de pessoas que precisam ser cuidadas, que Deus colocou sobre nossa responsabilidade, para que Ele consiga realizar parte do trabalho valioso e importante que Deus deu a ele, a sua missão de vida. O marido, ele é chamado a nutrir a sua esposa emocionalmente e espiritualmente. Não é algo secundário do trabalho do homem, né? Porque muitas vezes nós pensamos que o homem serve para lá, trabalhou e trouxe comida para casa. Não é para isso, não. Faz parte do mandato que Deus deu a você, de cuidar, de cultivar o coração da sua esposa, seja emocionalmente. Chegou cansado do trabalho? Quer descansar, assistir uma TV, assistir um jogo? Se a sua esposa pediu atenção, sintam muito. Vai ter que desligar a TV e conversar com ela, porque faz parte do seu mandato, cultivar o coração da sua esposa. Faz parte do seu dever como homem, cultivar o coração da sua esposa. E espiritualmente, nós vimos que em Efésios, que a responsabilidade espiritual do casamento é entregue ao homem. Que cuide do coração
da sua esposa, mas também cuide da área espiritual dela. Você tem dedicado um tempo a fazer um devocional diário com a sua esposa? A, de alguma forma, discipular a sua esposa, a orientar na palavra, a ensinar o que a palavra diz a respeito? Você lê com a sua esposa a Bíblia? Você ora com a sua esposa? Essa é a sua responsabilidade como homem, de cultivar a vida espiritual da sua esposa. E seus filhos? Você tem entregue à igreja ou à escola a responsabilidade de cuidar dos seus filhos? Lamento te informar, mas essa responsabilidade também é sua. Por mais que você empurre para sua esposa, a responsabilidade espiritual do seu lar, você, como um cabeça do seu lar, é sua. Não é da sua esposa, é sua. Sua esposa pode ajudar e ela deve ajudar, mas no final é sua responsabilidade. É você que Deus vai cobrar. É você que precisa pegar aquele coraçãozinho e discipular na palavra, e ensinar na palavra, e se necessário corrigir na palavra. Eles precisam de cuidado. A Bíblia fala que os filhos são presentes de Deus. Cuide do presente que Deus te deu. Ensine na palavra. Em algum momento o seu filho vê você orando. Em algum momento o seu filho vê você lendo as Escrituras. Você lê com seus filhos. Você ora com seus filhos. Como homens, nós não devemos negligenciar o cuidado dos nossos filhos. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade é o abandono de nossas crianças. E por isso estão como estão. E por isso estamos como estamos hoje. Porque nossos pais, muitas vezes, negligenciaram o cuidado, entregando para outras pessoas. E os seus amigos? Os seus amigos precisam ver em você uma pessoa onde, se eles estiverem passando por alguma necessidade, se eles forem pensar no nome, precisa ser o seu nome. Precisa ser você que eles estão pensando. Eu estou passando uma dificuldade aqui, estou passando por uma necessidade, quem eu vou ligar? Precisa ser você esse nome. Você precisa ser aquela pessoa que ele sabe que ele pode contar. Que ele pode contar para encorajar, que ele pode contar para admoestar se for necessário, para disciplinar se for necessário. Estou fazendo uma coisa aqui, o que você acha? Se for errado, discipline, repreenda ele. Se ele estiver passando por uma dificuldade, precisa ser aquela pessoa que cultive o coração do seu amigo. Que aponte ele para Cristo. E nossas igrejas? Como nossas igrejas estão sofrendo por falta de homens que estão correndo das responsabilidades. Homens que não querem cuidar das suas vidas e muito menos das vidas dos outros. Mas a igreja está carente de homens que cuidam das suas vidas espirituais, a ponto de estar transbordando esse cuidado para outras pessoas. Quantas necessidades as igrejas têm? E a gente às vezes luta contra a mulher no pastoreio. Não concordo, não é bíblico. Mas passei por diversas igrejas, onde mulheres estão pastoreando não porque elas queriam pastorear, mas porque nenhum homem se levantou para cuidar daquela igreja. Eu, como missionário, em 2010, eu passei por inúmeras igrejas, onde tinha mulheres na frente. E ela falou assim, eu não queria estar aqui agora. Mas foi feita uma entrevista com os homens e ninguém quis assumir esse papel. Homens fracos,
que não querem assumir responsabilidades pactuais, que não querem assumir responsabilidades que Deus deu e entregou para eles. Se a igreja está com alguma necessidade, você deve ser aquela pessoa que fala assim: eis-me aqui, estou aqui para ajudar, seja física e seja espiritual. Quantas pessoas na igreja precisam de cuidados? E você pensa que a responsabilidade de cuidado é somente dos pastores da igreja? Lamento te informar, mas a Bíblia, ela não dá essa margem de interpretação. Todo o homem, e no caso aqui toda mulher, precisa cuidar do discipulado uns dos outros. É o que diz o nosso pacto também. É a maneira com que nós decidimos viver como igreja. Se há uma pessoa necessitada de orar, de alguma forma de aconselhamento, você como homem precisa ser a primeira pessoa que vai se levantar. Pronto, pastor, eu vou lá. Não é você chamar: pastor, olha, um amigo meu está passando por uma dificuldade. Queria que você fosse lá e orasse por ele. Falasse umas palavrinhas. Não, cara. A tua responsabilidade é se levantar como um homem que Deus entregou o mandato de cultivar e cultivar o coração dele. Ensinar na palavra. Encaminhar essa pessoa para um caminho correto, digno, que a palavra de Deus instrui. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como homens que devem cuidar e cultivar os jardins que Deus colocou para nós cuidarmos. Ou nós vamos continuar vendo não só uma sociedade fraca, mas igrejas fracas. Igrejas que homens não se levantam para assumir os seus papéis de homens. Por isso que em muitas igrejas, a maioria das mulheres que são a força da igreja. Porque os homens continuam sendo omissos, desde o jardim até agora. Que isso não seja uma realidade na nossa igreja. Que possamos nos levantar e sermos homens fiéis, homens de palavra, homens de verdade. Homens que foram criados para cultivar e guardar. E a outra metade do mandato é guardar. Significa proteger, defender. E é interessante porque Deus muitas vezes se coloca nessa imagem de vigia, de fortaleza. Guardar, vigiar, proteger, tomar sob custódia, cuidar. Se o chamado para os homens cristãos é parecido com aquilo que Deus nos mostra que Ele é, fortaleza, rocha firme. Nós precisamos vigiar e guardar tudo o que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados. Esse chamado para guardar, ele completa de uma forma o mandado masculino de cultivar. O homem não deve apenas empunhar o arado, mas ele também deve empunhar a espada, para proteger, para cuidar sobre todos aqueles que Deus colocou sobre os seus cuidados. Adão ele não deveria apenas tornar o jardim frutífero, mas ele deveria defender o jardim. Como homens, as nossas esposas, os nossos filhos, precisam ver em nós portos seguros, pessoas que guardam, que cuidam de nossas famílias, que cuidam para que o mal não entre, para que nada de ruim aconteça com as nossas famílias. Vocês como trabalhadores
nos seus serviços, vocês precisam cuidar do lugar onde Deus colocou para você exercer esse mandato de cultivar no trabalho. Não tomar, mas guardar. O seu chefe precisa ver em você a pessoa mais honesta que pode existir na face da terra. A igreja precisa ver em você uma pessoa que está disposta a dar a vida por amor à igreja, a fazer de tudo para que o mal não contamine a igreja. Então, quando você vê um irmão pecando, o seu papel deve ser repreendê-lo, a ponto de tirar todo o fermento que existe ali, para que a igreja possa crescer de uma maneira saudável, e não continuar fazendo picuinha e falando uns dos outros. Você viu o que o irmão fez? Bah. Mas não te conto o que o outro fez. Mas é uma realidade em nossas igrejas. Deixamos de lado o nosso papel de repreender os outros, de guardar a santidade da igreja, de guardar o ensino na igreja. Se você vê alguém falando algo contra Cristo, contra a igreja, você precisa ser aquela pessoa que defenda a fé cristã, contra todo falso ensino que entra dentro das comunidades, que entra dentro das suas famílias. Precisamos cumprir o nosso mandato de guardar a todos que Deus colocou sobre nossas responsabilidades. Na masculinidade moderna, homens se comportam como meninos para sempre, servindo a si mesmos em nome da sua autodescoberta. Mas Deus tem algo muito mais empolgante para cada um de nós. Pois em obediência às Escrituras, que a aventura da vida de um homem realmente começa. Deus nos chama para carregar a sua imagem no mundo real, neste jardim que foi corrompido pelo pecado, mas está sendo redimido pelo poder da graça salvífica de Deus. Ele nos chama para fazer isso em condições de líderes servos sobre a autoridade de Deus, a fim de que possamos cumprir o nosso mandato de cultivar e guardar o jardim. Percebam que Deus disse a Adão que ele deveria guardar e cultivar o jardim de qualquer perigo que pudesse ameaçar a beleza e a paz do jardim. Esse perigo fica muito claro em Gênesis 3, onde Satanás chega de forma de serpente para tentar Adão e Eva. E o homem falha, não só em cultivar o coração de sua esposa, porque não ensinou aquilo que Deus tinha ensinado para ele, como falha em guardar o jardim do mal, se deixando influenciar pelo mal. Por conta do pecado, hoje, nós mesmos também não conseguimos cumprir este mandato. E é por isso que nós, todos os dias, como homens, precisamos retornar os nossos olhos para aquele que realmente foi o verdadeiro homem. Aquele que cultivou e guardou todos que foram colocados sobre suas mãos para salvar. Aquele que através das suas palavras e sua vida, cultivou e transformou corações, vidas, e cultivou corações até hoje. Aquele que entregou a sua vida por amor à sua noiva, para entregá-la sem mácula e nem mancha, nem coisa semelhante, mas pura diante de Deus. Nós precisamos olhar
para aquele que se entregou por cada um de nós, para nos guardar de todo mal. Jesus Cristo. Nós precisamos olhar todos os dias para Jesus. E se quisermos realmente sermos homens de verdade, nós precisamos, dia a dia, todos os dias da nossa vida, negar a nós mesmos. Esse eu pecador, esse pecado que habita em mim. E pelo poder do Espírito Santo, viver uma vida de piedade, para que nossos corações transbordem cuidado e o guardar que nós precisamos fazer. Somente em Cristo, não pelas suas forças, porque Adão tentou também, mas pelo transformar da palavra em nossas vidas, pela santificação todos os dias. Que possamos ser homens de verdade, homens que cumprem o nosso mandato de cultivar e guardar. Vamos orar? Que você como homem possa orar nessa manhã. Que você possa orar e pedir a Deus que o transforme a sua imagem. E você como mulher, ore pelos homens que estão à sua volta. Ore pelo seu marido, ore pelos seus namorados, ore pelos homens solteiros, para que eles sejam homens de verdade. Vamos orar. Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão porque, como almas viventes, como nefesh, todos nós buscamos preencher a nossa vida com tantas outras coisas que não a Ti, Pai. Que o nosso coração, Senhor, possa encontrar descanso em Ti, Pai. Que possamos com as nossas vidas buscar preencher esse vazio somente com aquele que pode plenamente nos satisfazer, Pai. Nós pedimos, Pai, agora como homens, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cumprir o nosso mandato de cultivar e guardar tudo aquilo que o Senhor coloca sobre nossas responsabilidades, Pai. Nós sabemos que como pecadores, nós não conseguimos por nós mesmos, mas graças a Deus, Pai, graças a Deus por Cristo Jesus, que se entregou por nós, e nos deu agora a possibilidade, pelo lavar da palavra, pelo processo, Senhor, do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, que possamos agora, Pai, sermos esses homens, assumir essas responsabilidades que o Senhor tem colocado para cada um de nós, Pai. Eu oro pela sociedade, Deus, pelos esses homens que não querem assumir essas responsabilidades, Pai, que o Senhor possa tocar em seus corações. Eu oro, Senhor, por essa igreja e por toda a igreja sua espalhada por toda a terra, Pai. Desperte homens, Pai, que queiram cumprir as responsabilidades que Deus está entregando para eles, Pai. Que possam ser homens que cuidam e cultivem tanto as suas famílias, seus filhos, suas esposas, no seu trabalho, seus amigos, Pai, e as suas igrejas, Pai. Que possamos ser homens de verdade, Pai, homens fortes, homens fiéis, homens de palavra, Pai. É no nome do seu Filho amado Jesus, o verdadeiro homem, que nós oramos. Amém.